Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saudade de todos. Torcendo aí pra gente poder, o mais rápido possível, estar nos reencontrando. E eu vou passar aqui para vocês mais uma atividade de geografia. E nesse vídeo a gente vai estar fazendo as explicações dessas perguntas que eu estou deixando para você. Ok? As perguntas que eu estou deixando para vocês. E, se eu não me engano, eu deixei para vocês o que era geopolítica, o que era país, território, nação, como que a América se dividia, em que parte da América ficava o Brasil. Ok? Então, assim, vamos tentar aqui nesse vídeo, de uma forma bem rápida, estar explicando para vocês essas atividades. Ok? Vamos lá. Primeiro, geopolítica, né? Vamos tentar entender o que é geopolítica. O mundo, ele é composto por mais de 200 países. Então, assim, a gente sempre vai ter nesse quadro do nosso planeta, a gente sempre vai ter um conflito de interesses. Cada país exerce um poder dentro do seu território. O Brasil exerce um poder no território dele, a Alemanha exerce um poder no território da Alemanha, Estados Unidos exerce um poder no território norte-americano. Só que existe uma relação de poder. Uma relação de poder entre esses países, né? E a geopolítica, na verdade, é exatamente isso. A geopolítica é a análise da relação de poder que existe entre os países. E o que seria, no caso, essa relação de poder? Um país, ele tenta defender, tenta proteger os seus interesses, né? O objetivo de cada país é proteger o seu território, dominar outro território e desenvolver estratégias para poder satisfazer as suas necessidades. Então a geopolítica é exatamente isso. É o estudo e a análise da relação de poder que existe entre os estados e as estratégias que cada um utiliza para poder satisfazer os seus interesses territoriais, cumprir o objetivo de dominar outros territórios e de proteger os seus territórios. Exatamente isso que é geopolítica. Então, assim, vocês vão ter isso na apostila, se eu não me engano, na página 216. Dá uma olhadinha lá na página 216, que vocês vão ver bem nítido ali o conceito de geopolítica. Mas é basicamente isso que eu estou explicando aqui, tá? Voltando. A geopolítica é a análise da relação de poder que existe entre os países, tá? Onde cada país, nessa relação que os países têm entre eles, cada país tenta, de alguma forma, satisfazer os seus interesses, proteger o seu território, dominar outro território, desenvolver estratégias para que o interesse do seu país sobreponha o interesse dos outros países. Ok? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha na página 216 da apostila. Ok? O outro conceito que a gente deixou aí foi... Desculpa. As outras perguntas é o que é país, o que é território, o que é nação. Eu deixei no oitavo ano, deixei no caderno esses três conceitos de país, de população, de território. E, assim, dá uma olhadinha lá nas últimas matérias nossas. Tá lá, com esses três conceitos. Quem tem vai conseguir responder mole. Mas, enfim, vou deixar aqui mais uma vez a explicação. Tá ok? A gente começa por território. Território é a base fixa que um Estado exerce sua soberania. A base fixa onde um Estado exerce sua soberania é o território. Não existe um país sem território. A gente pode ter nação sem território. País sem território não existe. Vai ver até mais na frente isso, a diferença entre país e nação. Mas um país sem um território não dá. Eu não posso dizer que o Brasil é Brasil sem o nosso território. Se a gente perde o nosso território, a gente deixa de ser o Brasil. O país Brasil deixa de existir. Então, o território é a base fixa onde um país
um Estado exerce a sua soberania. Ok? Não tem como o Brasil exercer soberania no país dos outros. Eu preciso daquele território delimitado onde eu, Brasil, vou exercer minha soberania. Ok? A gente tem uma outra diferença, um outro conceito. A gente tem um conceito de país e tem um conceito de nação, que se confundem muito. O país, tem muita gente que pensa que país é nação, que nação é país, confundem os dois conceitos. Mas são coisas diferentes. A gente tem que entender a nação como um coletivo humano que está... Vamos lá, nação. Vamos entender nação, a gente pode responder, como um coletivo humano, conjunto de pessoas, né, que estão ligadas por laços históricos, onde essas pessoas têm em comum mesma língua, né, o mesmo idioma, mesma religião, mesmos costumes, mesma história. Então, a nação é um coletivo humano que está ligado a laços históricos e com características comuns, como idioma, religião, vou dizer, esses laços étnicos, né? Eu posso falar aqui para vocês, por exemplo, que o nosso país possui várias nações. Eu posso chegar aqui para vocês e falar, por exemplo, que o Brasil não é apenas uma nação. E tem gente que vai bugar, que não vai entender nada, mas realmente é isso. O Brasil não possui somente uma nação. Se eu for numa tribo indígena, por exemplo, eu vou ver lá que eles têm laços históricos diferentes dos nossos, idioma diferente do nosso, costume diferente do nosso. Eles têm religião diferente da nossa. Então eu posso dizer que aquela nação é diferente da nossa. No Brasil a gente tem a nação Yanomami, Tapajós, a gente tem as nações indígenas, que não têm os mesmos costumes, os mesmos laços históricos que os nossos. Portanto, eu posso dizer que são nações diferentes da gente, mas que estão dentro do nosso território e fazem parte do país Brasil. Entendeu? Dentro de um país dá para ter nações diferentes. Eu não tenho o mesmo costume do índio. O índio não tem o mesmo costume que o meu. Somos nações diferentes, mas estamos dentro do mesmo país. Você entender? Um país, nações diferentes. Porque a nação está ligada a justamente isso, o laço histórico. Ok? Mas se eu falo que nação é isso, laço histórico, e país? Como é que eu vou definir país? Eu posso definir país como um território politicamente delimitado. O país é um território politicamente delimitado, que possui moeda única, que possui leis próprias, uma unidade político-administrativa. Então, assim, a gente consegue entender que esse país ele tem um conceito diferente de nação. Ele tem reconhecimento internacional. Tá? Então, vamos lá. Nação. Conjunto humano ligado por laços históricos, com o mesmo idioma, mesma religião, mesma etnia, mesmos costumes. País é uma unidade político-administrativa, um território politicamente delimitado, com forças armadas, moeda única, reconhecimento internacional. Ok? Vimos que um país como o Brasil, por exemplo, pode ter outras nações, como tem. Temos a nossa nação, nação brasileira, temos a nação Yanomami, temos a nação Tapajós, Tupi, ou seja, cada um com seu costume, com sua história, com seu laço histórico próprio. Ok? Então conseguem diferenciar? País, unidade política administrativa, lei própria, Constituição, lei própria, moeda, forças armadas, reconhecimento internacional, regras próprias e território próprio. Nação não necessariamente tem que ter um território, um país tem que ter um território. A nação não. A nação é um conjunto de pessoas que são ligadas por laços históricos. Religião, costumes, idioma, ok? Então, a gente entendeu o que é nação, o que é país e o que é território.
que é a base fixa onde que um povo, um estado, um país ocupa. Beleza? Um país, nação, território. Esses três estão no caderno do 8º ano, só dá uma olhadinha no caderno do 8º ano. Aquele primeiro não, mas está na página 216. O primeiro, que é geopolítica, está na página 216 da apostila. Mas aqui no vídeo a gente está falando tudo. A América, em quantas partes a América é dividida? A América é dividida em 3 partes. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Depois eu vou passar para vocês um mapinha. Tem também na apostila. Na apostila também tem essa apostila. Tá? A América do Norte são só 3 países lá na parte de cima. No norte, Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, a parte mais fininha, no meio da América. Tá? Que tem as ilhas do Caribe e os países que estão naquela partezinha fininha. E a América do Sul. A América do Sul que é composta por 13 países. Vamos lá. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. É óbvio, ninguém precisa decorar esses países todos. Mas só para dizer que a América do Sul é aquela parte mais baixa da América. A gente divide a América em 3. América do Norte, América Central e América do Sul. Então, a pergunta, como que a América é dividida? Resposta, ela é dividida em 3 partes. América do Norte, América Central e América do Sul. E em que parte o Brasil está? Já respondi. O Brasil está na América do Sul, faz parte da América do Sul. Aliás, somos o maior país da América do Sul. Ok? Valeu, galera. Todas as respostas estão nesse vídeo. Espero que todos vocês consigam fazer as atividades. Como sempre eu repito, vale ponto. E assim que a gente tiver, assim que nós nos encontrarmos, eu vou estar dando uma olhadinha no caderninho de cada um de vocês. Tá bom, galera? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.